O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz daquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente acabou de escutar no Evangelho essa dificuldade que o texto não deixa claro se é do próprio João Batista ou dos discípulos dele, com relação à figura de Jesus. João Batista, quando falava daquele Messias que estava para chegar, falava desse juiz implacável que ia eliminar, arrancar o mal do mundo, instaurar o reino de Deus, conforme todos os profetas tinham anunciado. Um reino que não tem lugar para nenhum tipo de maldade, para nenhum tipo de pecado. Então, uma figura que vinha para julgar o mundo e para trazer uma vitória definitiva sobre o mal. E João Batista, depois, quando reconhece em Jesus essa figura do Messias, começa a ouvir falar daquilo que Jesus estava fazendo, e ali ele percebe que aparentemente Jesus não está realizando aquilo que João Batista, como precursor, tinha anunciado. Estava sendo aquele juiz implacável que estava derrotando o mal, eliminando toda a maldade do mundo. Então ali entra essa dúvida: será que é ele mesmo então? Ou será que ele também já não é um outro precursor que está preparando o mundo para ainda para um outro Messias que vai chegar depois dele? Essa é a dificuldade que fez com que muitos dos nossos irmãos do judaísmo não reconhecessem Jesus como Messias. Os judeus até hoje dizem: não, Jesus de Nazaré não pode ser o Messias,
porque as profecias do livro sagrado dizem claramente que quando ele chegar, vai acabar o mal no mundo. E a gente encontra hoje um mundo cheio de maldade, cheio de pecado. Então, realmente é impossível que esse Jesus de Nazaré seja aquele Messias que os nossos profetas anunciaram. Isso não é possível. E de certa forma, essa demora do mal no mundo também desconcerta a nós cristãos. É uma tentação da gente se escandalizar, porque a gente fala que Cristo é o Salvador do mundo, que Cristo derrotou a morte, venceu o pecado, venceu o demônio. E a gente olha para o mundo e vê um mundo cheio de guerras, cheio de pecado, cheio de injustiça, com a presença do mal imperando por toda parte. E a gente é tentado também a pensar: olha, já faz 2000 anos que ele veio e o mundo continua desse jeito. E a gente continua dizendo que ele é o Salvador. Onde é que está essa salvação? Onde é que a gente encontra, onde é que a gente vê esse mundo que foi salvo, o mal que foi derrotado? E essa tentação de se escandalizar com Jesus, ela nos leva a uma outra tentação de fazer justiça com as nossas próprias mãos, da gente dizer assim: bom, então no fundo não era ele que ia trazer o reino de Deus, no fundo somos nós mesmos que temos que fazer o reino de Deus na terra. E aí temos que construir o reino de Deus com os instrumentos que existem no mundo, da política, da ideologia, da luta, da guerra, da violência, nas suas diversas formas. E aí vem aquela pressa, que acaba tirando o lugar de Deus. Um daqueles monges do deserto dos primeiros anos do cristianismo foi perguntado por um discípulo: mestre, o que é o pecado? E esse monge respondeu: o pecado é a pressa. A resposta profunda: por trás de todo o pecado existe uma pressa. De trás de toda a pressa existe uma falta de fé, uma falta de esperança. Lembra aquele episódio do rei Saul, que estava para fazer uma batalha, e eles estavam esperando Samuel, porque era Samuel que ia fazer a oração antes da batalha e oferecer o sacrifício a Deus antes da batalha. E Samuel estava demorando. Aí Saul não aguentou esperar por ele e disse para as pessoas: sabe o que mais? Eu mesmo vou fazer essa oração e oferecer esse sacrifício. E aí fez a oração, ofereceu o sacrifício. Quando Samuel chegou e ficou sabendo, Samuel disse para ele: o que é mais importante, a oração, o sacrifício ou a obediência a Deus? A oração não agradou a Deus. Ela desagradou porque você fez ela na desobediência. E porque você foi rebelde e desobediente, Deus vai tirar o reino de ti. Vai arrancar de ti o reino e vai dar a outra pessoa a tua coroa. Então, essa, irmãos e irmãs, é a tentação de sempre. E, na verdade, nós não suportamos a paciência de Deus.
E isso é uma enorme hipocrisia da nossa parte, porque é a paciência de Deus que nos salva. Só que nós não olhamos para o nosso coração duro, nós olhamos para os outros. E nós olhamos para os outros e nos perguntamos, por que Deus, por que Ele deixa as coisas continuarem do jeito que elas estão? Não é possível. Então, a gente transforma a nossa impaciência em revolta e quer realizar a justiça com as nossas próprias mãos. E, no entanto, o que Jesus responde para João Batista? Ele lembra a João Batista que os mesmos profetas que anunciam a Jesus como o juiz implacável, que vai instaurar de forma definitiva o reino de Deus, onde o mal não vai mais ter lugar, esses mesmos profetas, eles falam dos sinais da chegada do reino de Deus. E os sinais da chegada do reino de Deus são justamente esses. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Ou seja, o período do juízo de Deus definitivo, ele é precedido por um período de graça, de misericórdia, de perdão, de reavivar, de levantar aqueles que caíram, de ajudar, de curar aqueles que estão feridos. E muitas vezes também no Antigo Testamento se fala da doença como um castigo do pecado. E realmente existem muitas doenças que são consequências de atitudes erradas, desequilibradas, exageradas, pecaminosas da pessoa. Mas esse Salvador, esse Messias não vem para condenar e dizer você pecou e está doente, agora aguenta a tua doença e morre nela, porque você merece pelo mal que você fez. Pelo contrário, Ele cura o leproso, cura o cego, levanta o caído, evangeliza o pobre. E essa bondade, essa paciência de Cristo, que não quer que o joio seja arrancado junto com o trigo, mas que espera que os dois cresçam até a hora da colheita, essa paciência de Deus que a gente não aguenta, porque nós temos o coração duro, é um coração que se considera melhor do que os outros, que julga os outros, que condena os outros. E aqui a gente tem que escutar de novo esse trechinho da carta de São Tiago. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados, eis que o juiz está às portas. Não cabe a nós, não compete a nós. E, no entanto, se a gente for examinar no final do dia o que eu disse, o que eu conversei, o que eu falei nas minhas conversas, será que a gente não vai encontrar que 80%, 90% das nossas conversas foram criticar pessoas, condenar pessoas, falar mal de pessoas, apontar os erros de pessoas? Eu me lembro, a minha irmã uma vez fez parte de um grupo, um movimento na igreja, e sempre que fazia um encontro,
no final do encontro, faziam um propósito. E elas, no primeiro encontro que fizeram um propósito que elas não sabiam como ia ser difícil para elas. Disseram assim: nós vamos fazer o propósito de, nessa semana, não falar mal de ninguém. Olha, nunca vi a minha irmã tão calada em casa, né? Chegou a dar aquele efeito botox, né? Quando a pessoa não fala, vai ficando a pele lisinha assim. Por quê? Porque se a gente não fala mal dos outros, a gente fica sem assunto. E, como Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a nossa boca só fala do que o mal dos outros, é disso que anda cheio o nosso coração, de julgamentos, de juízos, de fazer justiça pelas nossas próprias mãos e não esperar e não dar o lugar devido ao juiz supremo do mundo, da história. Então, esse tempo de misericórdia, nós que somos do reino, e embora nós sejamos os menores do reino, somos maiores que João Batista, porque João Batista foi maior que todos os profetas, porque ele viu aquele que ele anunciou e apontou para aquele que anunciou: eis o Cordeiro de Deus. Mas nós somos maiores que João Batista, qualquer um de nós, porque a gente não aponta para Cristo que está fora de nós, mas Ele vive em nós e nós vivemos nele. E em cada comunhão a gente experimenta isso de forma sacramental. Cristo em mim e eu em Cristo. Então eu sou muito mais feliz que João Batista. Então, se nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós, o que nós temos que fazer no meio desse mundo ainda dominado pelo mal, pelo pecado, pela injustiça? O mesmo que Jesus fez. Ele curou, Ele levantou, Ele perdoou, Ele mostrou misericórdia, Ele fez o bem. Aquele resumo da vida de Cristo que existe nos Atos dos Apóstolos, Ele passou fazendo o bem, passou a vida toda fazendo o bem. E é a isso que a gente tem que se dedicar, esse tem que ser o nosso assunto, o nosso tema. Então, aqui, irmãos e irmãs, a gente vê até onde tem que chegar a nossa conversão nesse advento, nossa espera da vinda de Cristo. Não só a nossa comemoração da primeira vinda de Cristo, mas a nossa espera da segunda vinda de Cristo como juiz. A que nos dedicamos antes que Ele venha? A fazer o mesmo que Ele fez, porque nós vivemos nele e Ele vive em nós. Peçamos essa graça na Eucaristia que vamos receber.